Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz do nosso Divino Mestre se faça em nossos corações. Hoje, mais uma segunda-feira aqui reunidos. Vamos mais um pouquinho absorvermos um pouco do conhecimento que a nossa doutrina nos traz, do conhecimento que a nossa doutrina oferece para que possamos suavizar os nossos passos. Vamos então, meus irmãos, neste sentimento de gratidão, nesta alegria de estarmos aqui encarnados hoje, quitando alguns débitos, aprendendo, provando, cada um seguindo a sua jornada, lembrando que somos todos irmãos de um mesmo Pai. Nascemos de um fim e vamos para o mesmo fim, que é o amor. Vamos então, com estas ideias na mente, fechar os nossos olhos, suavizar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, elevando a mente ao nosso Pai, ao nosso Mestre, aos nossos anjos guardiões, espíritos amigos. Vamos agradecer primeiramente a vida, as oportunidades que nos aparecem e até mesmo as dificuldades, pois são elas que nos ensinam. Vamos aprender e pedir ao Pai, humildemente, a consciência e a sabedoria de refletirmos tudo aquilo que nos chega, para aprendermos e melhor sairmos daqui do que chegamos. Senhor, obrigado por tudo. A oração que o nosso Mestre nos ensinou, vamos iniciar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo o mal, porque teu reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez. Hoje vamos falar mais um pouquinho sobre o Espiritismo, mas hoje vamos tentar fazer uma abordagem um pouquinho diferente. Nós sabemos que o Espiritismo, como já ouvimos, já lemos, se alguns leram, outros talvez já ouviram falar, e se tem aqueles que não ouviram falar, vai ficar sabendo hoje. O Espiritismo, essa doutrina que nós tanto amamos, que nós nos encontramos nela, ela é uma doutrina que é ciência, filosofia e religião. Hoje vamos abordar um pouquinho mais sobre o aspecto científico da nossa doutrina. Nós vamos descobrir que ciência e espiritismo andam juntas. Mas, Hélio, como assim ciência e espiritismo andam juntos? Por quê? Aonde é que está a relação dos dois? Em que ponto é que esses dois se encontram? Por que a gente pode afirmar isso? Como pode algo assim? Ah, meus irmãos, hoje nós vamos descobrir como é que foi criado o Espiritismo. Hoje nós vamos entender que foi um estudo sério, um estudo sistemático, metodológico, para chegarmos a encontrar essa doutrina na qual nós já podemos experienciá-la, vivê-la, aprendê-la e vivenciá-la, né? Falando aqui da doutrina, nós vamos estar nos referindo basicamente a 5 obras. Ao Pentateuco Kardeciano, como muitos gostam de chamar, que é o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, e por último, mas não menos importante, a Gênese. São essas 5 obras que o nosso irmão Kardec veio trazer para nós. Calma, ele não veio trazê-la, ele veio codificá-la. Os espíritos trouxeram,
mas ele foi a mente por trás de toda a organização. Foi ele quem, através do método científico que nós falaremos, elaborou cada uma destas obras. Então, meus irmãos, como que a gente pode relacionar e assimilar o Espiritismo à ciência? Porque os dois andam juntos. Primeiro, vamos nos lembrar da época em que o Espiritismo veio. Lá no século XIX. Esse século, no século XIX, mais ou menos 1850 por aí, o que nós tínhamos acabado de passar? Duas revoluções importantíssimas. A primeira revolução foi a Revolução Científica. A segunda revolução foi a Revolução Francesa. E um pouco ainda mais atrás, por volta do século XVI, 1500 e alguma coisa, nós tínhamos passado pela Reforma e Contra-Reforma. Por que é importante sabermos isso? A Reforma, falando brevemente, foi a quebra da hegemonia da Igreja Católica, com nosso querido irmão Martinho Lutero, com as 95 teses. Então quebrou-se um pouco aquela ideologia religiosa que havia, possibilitando o quê? A criação de novas religiões. Passados alguns séculos, veio quem? A Revolução Científica. Mas o que é a Revolução Científica? Meus irmãos, na minha opinião, uma das mais lindas. A Revolução Científica, ela veio acompanhada na queda da Idade Média, no fim da Idade Média, né? Que foi tido como Idade das Trevas. A Revolução Científica veio trazer luz sobre muitas e muitas questões e temas, né? Que era tido como sobrenatural. Chovia porque Deus quis, ou porque tal Deus quis, né? Porque eram politeístas, alguns monoteístas, né? Acreditavam mais do que um Deus, outros apenas em um Deus. Mas era tudo tido em conta de alguma figura divina. Não havia ali ainda um método para se compreender e chegar à verdade mesmo. Ainda não tinha uma lógica, uma razão para explicar fenômenos naturais. Fenômenos naturais, vamos deixar isso bem claro. Tudo era tido e colocado na conta do divino, do supersticioso, do maravilhoso. Nada era tido como algo racional. Ainda não se tinha essa ciência, essa consciência disso. Então, com a Revolução Francesa, iniciou-se um pouco com Francis Bacon, mas ela se deu mesmo no século XVIII, 1700 e alguma coisa, com René Descartes. Ele escreveu o livro chamado Discurso do Método, e ali então ele pautou, elencou e nos explicou qual que era o método científico, ou seja, em palavras meio assim, né, com uma certa licença poética, qual que era a receitinha de bolo para se observar um fenômeno, entender esse fenômeno, compreender esse fenômeno, comprovar esse fenômeno e então tabelá-lo, entender como que ocorre, para se chegar à verdade. Kardec utilizou desse método científico para compreender e entender os fenômenos espíritas, que até então não eram chamados assim, mas os fenômenos das mesas girantes que se deu no século dele, no século XIX. Antes, temos por último a Revolução Francesa, que ocorreu mais no final do século XVIII. Por que a Revolução Francesa é importante? Devemos lembrar das 3 palavrinhas da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Nós só temos a liberdade. Por que é importante a liberdade? A liberdade de expressão. A liberdade de poder dizer, estudar e levar para todos aquilo que nós quisermos. A liberdade de podermos estudar,
de podermos criar novas teorias, isso tudo facilitou muito e teve um impacto social muito grande. E o que o Espiritismo fez? Também impactou socialmente, de forma muito enfática, por assim dizer, a sociedade naquela época. E até hoje, né? Porque ela é uma doutrina que veio para ficar, o Consolador prometido, né? Então, após a gente passar um pano por cima desse contexto, dessa época, compreender as coisas importantes que aconteceram e que serviram de forma direta ou indiretamente para a codificação do Espiritismo, vamos agora entender o que o nosso irmão fez. Como foi que Kardec utilizou do método científico para construir, codificar, experienciar e comprovar e deixar os livros, o Pentateuco, kardeciano, utilizando o método científico. Antes, precisamos deixar bem claro o que é o método científico, de quais são as partes, né, que compõem o método científico. E são importantíssimos é importantíssimo que a gente compreenda bem. O método científico ele é composto por 6 partes. Começa pela observação. Aqui, para a gente fazer um paralelo, uma analogia que aconteceu historicamente, nós vamos utilizar aquela historinha que todo mundo já ouviu falar, a maçã que caiu na cabeça de Newton. E como foi que ele criou tudo o que criou? Utilizando também do método científico, pois ele é da época em que Descartes criou e estabeleceu o discurso sobre o método. Conta a história que Newton estava sentado no jardim de sua casa, embaixo de uma macieira, e de repente caiu uma maçã. Lembrando que o método científico ele consiste de 6 partes: observação, pergunta, hipótese, experimento, análise e, por último, conclusão. Então, Newton estava sentado embaixo da macieira e caiu uma maçã. O que ele fez? Ele observou. Essa maçã caiu, bateu nele. Observou o que aconteceu, a maçã caindo. Ok. Muito inteligente, perspicaz, né? Não é à toa que é o Newton. Foi o Newton, né? Todos conhecem. Ele se fez uma pergunta. Rapaz, essa maçã caiu. O que puxou essa maçã? Olha, uma pergunta simples. Por que a maçã caiu? Por que ela desceu de onde ela estava e veio parar em mim? Feita a pergunta, ele lançou uma hipótese. Acho que alguma coisa puxou essa maçã. Que coisa seria essa? Porque a maçã por si só não deveria cair. Ela deveria existir lá onde ela está. Presa ou não, mas ela caiu. Alguma coisa fez com que puxou. Seria uma força? Ele lançou essa hipótese. Dada a hipótese, segundo o nosso método científico, e Newton conhecia muito bem esse método científico, muito bem, né? O que ele fez? Preciso experimentar a minha hipótese. Preciso saber se de fato algo puxa alguma coisa. Então, para poder experimentar, ele criou experiências, métodos que pudessem levar à prova sua hipótese. Uma delas foi a criação do cálculo, o que é bem engraçado. A pessoa precisa comprovar um certo fenômeno físico, ele cria o cálculo. Lógico, hoje nós estudantes todos passamos por isso de alguma forma. Ele criou o cálculo e depois do cálculo ele chegou às equações da gravidade, da mecânica, da dinâmica, da gravitação universal, comprovou Kepler. O cara foi um gênio, realmente. Comprovado, né? Criado a sua teoria, tudo, ele colocou experimentalmente. Utilizando o cálculo que ele havia desenvolvido, ele conseguiu comprovar. Ele analisou a sua experiência e viu que, de fato, a sua teoria batia, comprovava. Qual a conclusão? Existe uma força universal que permeia todo o universo, que é capaz de aplicar aceleração aos objetos.
E essa força, ela é geral, ela não se dá apenas aqui no nosso planeta. Essa força também é responsável por manter os planetas orbitando, comprovando assim Kepler. Então, meus irmãos, em outro contexto, Kardec também utilizou do mesmo raciocínio. Como foi por Kardec? De que forma foi que ele aplicou o método científico? Kardec, todos sabem, era um cidadão muito honroso, muito respeitoso, muito sério, pedagogo, trabalhou com Pestalozzi. Era alguém de ciência e da ciência. Ele levava a sério o conhecimento. Ele sabia a importância que era passar o conhecimento exato. Ele se preocupava com isso. E muito íntegro também. Então, na época em que, vamos colocar assim, estourou as mesas girantes, foi um evento, acontecia por todo lado, né? Por quê? Porque era a época, a hora certa disso começar a acontecer, estava na hora do Consolador prometido vir. Kardec não via seriedade nestes fenômenos. Tinha muito, também havia muita questão do charlatanismo, né, de tudo aquilo. Então Kardec não achava aquilo algo passível de sua atenção, era um pouco perda de tempo. Mas começaram a vir os convites para que ele fosse até os fenômenos e apreciasse os fenômenos. Mas era tido como um show à parte, de fim de reunião, um jantar, e tem as mesas girantes. Foi tratado assim o assunto na época, saiu até em jornais. E Kardec sempre recusou, porque um homem de ciência ele não ia perder o tempo dele com aquilo, né? A princípio ele não via finalidade naquilo. Mas, como certas coisas são para ser, vamos colocar assim, um amigo do qual ele tinha um respeito e uma admiração muito grande o convidou, o chamou para assistir o fenômeno. Falou, vamos lá, fazendo um adendo aqui, tem um filme dele na Netflix, é muito interessante também. Conta bem como foi todo esse período dele. Fica aí uma dica. Voltando, Kardec recebeu o convite desse amigo, muito honroso também, né? Que ele tinha um respeito e uma admiração. E ele pensou, poxa, fulano está me chamando, então vamos lá, né? Aí entra a observação. Ele foi no fenômeno da mesa girante. Observou as mesas mexendo, as mesas respondendo, as mesas subindo, descendo, fazendo barulhos, né? Observou como ocorreu. Lembrando do nosso método científico, observação. Depois da observação vem a pergunta. E que pergunta que ele fez? Foi a pergunta que mudou tudo, né? Foi a pergunta que me trouxe aqui hoje, que trouxe vocês hoje a assistirem, né? Uma pergunta importantíssima e de uma perspicácia, na minha opinião, muito grande. Como pode um objeto inanimado responder de forma coerente a perguntas inteligentes? Uma pergunta simples, né? Como que pode? Como que pode uma mesa que eu coloco ali para colocar meu copo em cima de água, de café, sei lá, começar a andar para um lado para o outro, a responder, a bater de forma padronizada, a saber coisas que às vezes pessoas que convivem comigo a vida inteira não sabem, a saber as minhas tendências, a fazer shows assim. Como pode? Uma pergunta simples e que mudou tudo. Por quê? Porque levou a hipótese, a nosso terceiro passo do nosso método científico. Levou a seguinte hipótese. Se essa mesa, que hoje está batendo deliberadamente, né, respondendo, se ela está fazendo isso, é porque está sendo conduzida por uma consciência, por um ser inteligente. Alguma coisa inteligente imprime nessa mesa, né, sua vontade. Porque eu
É inconcebível acreditar que a mesa por si só pula. Sei lá, sobe, desce, bate, faz algumas coisas estranhas, né? Então ele lançou essa hipótese. Existe, existe um ser inteligente, passível de livre-arbítrio, tá? Mas passível de vontade, que faz isso. Lançado o terceiro passo do nosso método científico, Kardec começou a elaborar formas de experimentar a sua hipótese. Começaram-se então a criar reuniões um pouco mais sérias, dentro de forma sistemática, com metodologia, para experimentar essa hipótese. Então foram criadas formas de codificar a informação que a mesa passava. Inicialmente era uma batida para sim, faziam-se a pergunta, uma batida para sim, duas para não. Depois foram tentando criar formas de se retirar frases inteiras, até que o método foi refinando num curto período de tempo e foi chegando a psicografia e a psicofonia. Psicografia, o ato de escrever pela mão do médium, e a psicofonia, o ato de falar. Recebe o espírito e fala. O médium fala, ele empresta o aparelho, né, para que o espírito fale por ele. Mas isso já estamos um pouco mais à frente. Inicialmente, Kardec conseguiu elaborar métodos para se tirar as informações. Em seguida, vem o último método, o penúltimo método, a análise, né? Ele observou que as respostas, de fato, estavam corretas, que tinham uma sequência lógica. Então, concluindo após a análise dos resultados de seu experimento, existe sim seres inteligentes que são capazes de imprimir sua vontade. Mas, respondida essa primeira pergunta e confirmada a sua primeira hipótese, vem outras e outras e mais perguntas. Quem são esses seres? O que esses seres querem? Eles sempre estiveram aqui? Eles vieram agora? Como é que isso funciona, né? Então, Kardec, percebendo e levando isso muito a sério, ele começou a fazer mais e mais experiências. Começou a refinar os seus métodos experimentais. E assim, meus irmãos, ele foi aos poucos, gradativamente, né, confirmando a existência dos espíritos. Foram criando-se palavras, né, o espiritismo, os espíritos, né, os médiuns, para que pudesse então codificar a doutrina espírita. Assim, começou a questionar o que eles estavam fazendo aqui. E então, aos poucos, ele foi observando e vendo que aqueles que se comunicavam através das mesas ou através dos médiuns, os espíritos, os seres invisíveis que estavam ali, eles eram como nós, mas em outro estado, vamos colocar assim, eram espíritos desencarnados. Através do método científico, nosso irmão chegou a essa conclusão. Chegou à conclusão de que a vida não termina com a morte. Ela segue. E nós não viramos anjos ou demônios após ela, não. Continuamos da mesma forma, mas agora invisíveis para uns, mas visíveis para outros. São conclusões que foram capazes de serem chegadas através do quê? Do método científico, que é o pilar da nossa ciência até hoje. É utilizado dele para comprovarmos e descobrirmos coisas interessantíssimas. A vacina, por exemplo, que no nosso atual contexto é de suma importância. O que nós queremos mostrar aqui é que a nossa doutrina, essa doutrina que nós tanto amamos, ela também foi codificada e decodificada, né, vamos colocar assim, de forma metodológica. Houve um método sério, conduzido por uma pessoa séria, uma pessoa que tinha essa missão de trazer à luz
à luz da ciência sobre alguns pontos que então, até aquela época, ainda estavam muito obscuros. Veio trazer à luz a doutrina do nosso irmão Jesus, que já havia vindo há 1800 anos atrás e que foi deturpada ao longo dos anos. A nossa doutrina, ela foi criada então através do método científico. Mas então, meus irmãos, com isso nós podemos ter a certeza de que a razão, ela não vem para desmistificar algumas coisas, não vem para tornar errado algumas coisas. Porque através do método científico que o nosso irmão Kardec trouxe, muitos têm que a ciência, e dizem que a ciência vem para acabar com algumas ideias, a ideia divina e tudo mais. Não, nós acabamos de ver que o Espiritismo também é ciência, ele também é filosofia em si. À medida que nós vamos estudando o Espiritismo, vamos compreendendo que de fato ele veio nos trazer, que os Espíritos vieram nos trazer, que o Espírito da Verdade veio dizer para nós, nós vemos que ele também tem uma filosofia de vida, uma filosofia que vem nos trazer calma, tranquilidade, compreensão dentro de tudo aquilo que acontece. E que o Espiritismo também é religião. Mas, Hélio, como assim? O Espiritismo pode também ser religião, né? De que forma, onde é que o Espiritismo é religião? Quando nós fazemos a pesquisa sobre a etimologia da palavra, ou seja, como essa palavra foi criada, nós temos que vem de religar. E religião, o resto, vem de ligar em torno de Deus, trazer, nos conectar novamente à figura divina, que os antigos lá da Grécia, antes ainda, utilizavam dessa palavra. E, meus irmãos, dentro da nossa doutrina espírita, o que é nos conectarmos novamente ao Criador, ao Pai? Ele criou as leis divinas. Nós, hoje, já temos um método científico para compreendermos, estudarmos e aprofundarmos nessas leis divinas. Conectar e voltar ao Pai, compreender o Pai, entrar em comunhão com os pensamentos divinos, coisas que acontecerão quando chegarmos à nossa perfeição, é compreendermos e vivenciarmos, experienciarmos essas leis divinas através do método científico. À medida que nós vamos compreendendo, estudando, nos aperfeiçoando e principalmente entendendo direitinho os caminhos que vamos andando e galgando, nós vamos cada vez mais nos alinhando às leis divinas, compreendendo essas leis divinas. E compreendê-las, entendê-las intimamente, nos facilita muito mais o quê? A nos aproximarmos de Deus, a nos alinharmos às leis que Ele nos colocou. E isso vai nos ligando novamente. A compreensão, ela facilita e ela nos implica no quê? Na nossa fé raciocinada. À medida que nós vamos compreendendo, entendendo as leis naturais nas quais estamos inseridos, nós vamos sabendo andar sobre elas. E andar sobre essas leis, estar em comunhão com essas leis, elas nos facilitam o quê? A conhecer a nós mesmos. E conhecendo a nós mesmos e também andando dentro, nós estaremos sabendo por que acreditar, no que acreditar, como tais coisas acontecem. E o método científico nos ajuda a cada vez mais chegarmos a essa verdade.
ele retira também o véu sobre muitas outras questões, trazendo a luz da ciência. O Espiritismo, ele é a ciência do mundo invisível que Kardec nos trouxe. E ainda temos muito que aprendermos sobre as leis naturais. Então, meus irmãos, hoje nós quisemos trazer aqui um pouquinho de como que a ciência e o Espiritismo andam juntos. É uma ciência que começou pelo nosso irmão Kardec. Ele nos trouxe de forma categórica, deixou o Consolador prometido para nós. E aos poucos que nós vamos estudando, experienciando, comprovando isso, nós também vamos conhecendo a nós mesmos e vamos conhecendo as leis que o Pai nos deixou. Leis essas que estamos todos inseridos. Leis essas que jamais vêm para desmentir uma ou outra coisa. Essas leis, as leis naturais, elas estão aqui para, aos poucos, ir nos alinhando. À medida que transgredimos, vem a lei de ação, reação, nós passamos, espiamos o que erramos, depois voltamos. Sempre voltados para a perfeição, sempre galgando aos pouquinhos até chegarmos na perfeição, quando estivermos alinhados com todas as leis naturais. Então, meus irmãos, mais uma vez, ciência e espiritismo andam juntos. Uma precisou da outra, quer dizer, o espiritismo utilizou do método científico para se fazer. E assim, vamos aos poucos, através da nossa lógica e da nossa razão, conhecendo cada vez mais os desígnios e os mistérios que o universo e o Pai ainda têm para nós, mas sempre lembrando que a ciência e a razão vão nos conduzindo. O próprio Kardec disse: se um dia a ciência vier e desmentir o que o Espiritismo veio trazer, fiquem com a ciência. Isso demonstra tamanha certeza e tamanha convicção e nobreza do nosso codificador. A ciência, aos poucos, vai retirando o véu sobre pontos que ainda estão velados, vamos colocar assim, estão obscuros. Mas sabemos que tudo ocorre por um motivo. Se ainda estão, é porque ainda não temos condições de chegar, mas à medida que formos evoluindo intelectualmente, moralmente, vamos chegando e desvendando e descobrindo certos problemas, certos mistérios que ainda estão ali. E devemos tomar muito, muito cuidado quando ouvimos falar que a ciência comprovou, que a ciência provou determinados pontos, ainda mais que hoje em dia colocam muito na conta da mecânica quântica, da quântica. Devemos tomar muito cuidado, meus irmãos. Cura quântica, calma. Vamos com calma. Devemos saber e ter em mente, falando brevemente, que a mecânica quântica já está na medicina. Quando fazemos um raio-x, ali está sendo aplicado leis da mecânica quântica. Interação da radiação com a matéria, espectroscopia, tudo isso já tem ali a mecânica quântica envolvida. E ela vem evoluindo cada vez mais. Mas quando chegarem e falarem que a mecânica quântica comprovou tal coisa, ou comprovou o mundo dos espíritos, ou que os espíritos, a mecânica quântica descreve, coisas nesse sentido, tomemos muito cuidado. Muito cuidado. Estamos bem longe disso ainda. Não estou dizendo que está errada a mecânica quântica de forma alguma, ela está correta, mas ainda não é esse o viés.
devemos ir com calma, assim como tudo, um passo após o outro, um passo após o outro, e assim vamos alcançando. E lembrando sempre do que o nosso irmão Kardec disse: se a ciência vier e comprovar que alguma parte do Espiritismo está errada, fiquem com a ciência. Por quê? Porque através do método científico conseguimos tirar o véu daquilo que estava descoberto, ou tornar racional aquilo que ainda não estava. Então, meus irmãos, fiquemos em paz. Por quê? Porque nós estamos evoluindo intelectualmente aos poucos, estamos conseguindo compreender onde é que estamos inseridos. Essas leis que nos circundam, elas são passíveis de compreensão. A razão, ela veio para nos ajudar na nossa evolução. A razão veio para se alinhar ao sentimento e à nossa moral, crescermos pessoalmente e à medida que formos compreendendo essas leis, crescendo pessoalmente, ajudando uns aos outros, porque a lei de amor também é uma lei natural. Nós devemos nos capacitar, nos tornarmos boas pessoas, melhores do que fomos ontem, para podermos continuar ajudando. E à medida que o nosso intelecto, a nossa razão cresce, maior é a nossa responsabilidade de podermos estender a mão para o irmão. Fiquemos em paz e que os nossos amigos de luz possam estar aqui conosco. E assim vamos encerrando. Fechando os nossos olhos, elevando os nossos pensamentos e agradecendo ao Pai por tudo. Agradecendo a vida que nos deste, as oportunidades que nos chegam, os amigos que temos, a família que possuímos nesta existência. Senhor, obrigado por mais um dia, por mais umas oportunidades. A oração que o nosso Mestre nos ensinou, encerremos a nossa palestra de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos da prática de todo mal. Que assim seja.